Salve, salve! A gente vai ter aula hoje de filosofia do filósofo Nietzsche. A minha imparcialidade vai predominar. Embora eu vou passar a filosofia da convicção nietzschiana, um dos filósofos dos quais o mundo mais lê, tanto as suas obras como as suas leituras, e como um modo de vida. Ninguém é obrigado a concordar com o que no que Nietzsche faz, digamos assim, vive e escreve. Cada qual vive as suas próprias convicções. Mas o bonito da filosofia é justamente interpretar a imparcialidade e as várias formas de possibilidades para dar dignidade assim no respeitar o outro, da maneira como ele vive, independente de como vive. Seja a pessoa ateia, um ateu, seja ela uma agnóstica, que é aquele que crê em alguma coisa, ou seja ela agnóstica, que é aquela que fica no meio do muro, aquela que duvida, nem crê nem descrê, vive na percepção da dúvida. Mas aqui vamos falar sobre o filósofo Nietzsche. Esse grande filósofo assim que contribuiu sobre vários eixos de reflexão. Por mais que você não concorde, mas tem assim um desfecho para reflexão. O niilismo já pode ser mais intuído, que é o desmantelamento de todos os valores tradicionais. Se Deus não existe, pois Nietzsche era ateu, embora nunca tenha provado o seu ateísmo. Mas era ferranhamente ateu. Se Deus não existe, é preciso sepultar Deus, conforme a convicção de filosofia de Nietzsche. Os filósofos antigos, diz ele, baniram Deus da sociedade, mas convive ainda com o cheiro de Deus. E que é o cheiro de Deus? É tudo aquilo que, de alguma maneira, está ligado ao cadáver de Deus. O que? Ética. Aonde é que se fundamenta ultimamente a ética? Por que eu devo ser ético? A moral, a fidelidade, a família monogâmica estável, porque eu não posso ter 10 mulheres ou 10 homens. A honestidade. Que me adianta ser honesto? A educação. Tudo isso são valores que de uma forma ou de outra estão ligados a Deus. E se Deus não existe, essas coisas ficam no ar. Mas é preciso eliminar esse cheiro de Deus. Matrimônio, fidelidade, ética, moral, sexo controlado, tudo isto, repito, deve ser banido. E o que resta? Resta aquilo que Darwin. Os dois são contemporâneos, tanto Nietzsche como Darwin, e sabemos assim disso aqui, e as ideias circulavam de um lado e do outro. No canal da Mancha, resta ao homem um estado puro de natureza. Estas coisas existem na selva. Existe entre os animais. Ética, moral, família monogâmica, religião, fidelidade conjugal. Existem algumas coisas destas na selva? Nada disto existe na selva. E nós não somos e não lhes foi comprovado por Darwin, filhos do animal ou descendente do animal, de imagens ou semelhança de Deus. A ciência não diz que somos imagem e semelhança do animal. A lei da selva não é a lei do mais forte. E por que a lei do mais forte não pode valer entre nós? É porque Apolineu, a partir de Aristóteles, tentaram destruir Dionísio. Mas Dionísio, o princípio do caos, é primordial. E depois de ter sido desterrado pelo racionalismo aristotélico, agostiniano, tomista antigo e medieval, deve voltar novamente, mas agora com bases científicas. Vejam bem, meus caros, com base nas descobertas de Darwin e na evolução de Darwin, no evolucionismo de Darwin. E aí então, pois é, o homem é evolução, veio do macaco. Darwin diz que a evolução se dá em passos mínimos.
e em espaços imensos, longos de tempo. Quem garante que nós chegamos ao final da evolução? Nós somos a imagem do animal e o animal vive assim. E nós temos que aprender com os animais, pois é isso que nos ensina a Mãe Natureza. Ninguém nasce ético, ninguém nasce moral, ninguém nasce rotulado disto ou daquilo. É a sociedade, depois que tenta, por interesse próprio, mostrar que isso daqui é o bem e isto daqui é o mal. Mas os animais de quem nós descendemos não têm noção do bem e nem do mal. E isto faz até um equilíbrio da ecologia. Que o lobo devore a ovelha na selva. Pior para a ovelha, melhor para o lobo. Mas a selva continua e o equilíbrio ecológico se dá. E os grandes animais dominam. É o caso do leão. Porque esta imagem, que é a imagem da natureza pura, não pode ser colocada e vivida por nós homens, que descendemos dos animais e que somos animais também. A este propósito escreveu diversos livros Nietzsche. Escreveu um livro do qual se chama Humano Demasiadamente Humano. Um livro para espíritos fortes, como ele mesmo afirma, Nietzsche. Contra o cristianismo, o anticristo, mostrando que o cristianismo é a pior, a mais ignóbil, é a mais vergonhosa de todas as religiões. Porque, conforme o filósofo Nietzsche, erige em valor tudo aquilo que é execrado pela humanidade. A solidariedade, a caridade, o amor ao próximo, a benevolência, a beneficência, o perdão das ofensas, as injúrias aceitas, o carregamento da cruz. Tudo isso que destrói a humanidade impede a humanidade de ser aquilo que ela, por natureza, devia ser. O cristianismo erige em valor e em valor supremo. Quem renega a sua vida e não vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Frase que para o filósofo Nietzsche não podia ouvir nem de longe sequer. Quem não toma a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Tudo isto contraria a natureza. E por isso erigir em valor a fraqueza, o fraco, o simples, o doente, o pobre. O cristianismo, conforme esse livro escrito por Nietzsche, é o mais execrável de todas as religiões que têm povoado este planeta aqui. Conforme a filosofia de Nietzsche, repito aqui. Mas você não tem que concordar, mas vamos refletir o que ele nos traz assim, como ponto de observação e reflexão. Para a religião assim não ser um peso, talvez, ainda que você não concorde com muita coisa de Nietzsche. Para ela não fazer assim você de gato e sapato. E aqui, por mais que você tenha essa filosofia de Nietzsche, a gente acaba encontrando assim um ponto de equilíbrio. E se concorda com as ideias assim, cada um tem que viver e deixar viver. E assim, e tudo isto, ele demonstra no famoso livro, O Anticristo, no qual afirma claramente que Deus morreu. Nós o matamos e não há lugar para nada mais disso. Então, o que é que fica? O que é que vem no lugar do cristianismo? No lugar do cheiro de Deus. Porque, embora esteja morto, a sociedade ainda respira algum cheiro, algum odor de Deus. É preciso banir essas coisas aqui. E foi isso que os filósofos ateus anteriores, conforme Nietzsche diz, não fizeram. Baniram Deus, mas convivem incoerentemente com o cheiro de Deus. O niilismo, meus caros, esta volta ao estado de uma natureza pura, preconizado cientificamente com Darwin, nós estamos no mundo, numa realidade, e esta realidade Darwin já falou também. Existem algumas leis naturais. Quem será o super-homem do futuro? Será aquele que terá banido Deus, terá banido o cheiro de Deus.
e terá voltado ao estado de natureza pura, onde impera Dionísio, onde opera, em outras palavras, a turbulência, onde impera o mais forte, onde domina o mais forte, onde o mais forte pisa no mais fraco, para não ser pisado. O super-homem foge de todos os valores. O que se faz? Ele se inibria com prazer e com o poder. Duas bebidas inebriantes. Prazer porque ele busca tirar prazer de tudo. Os animais também não querem isto? Faz. E tudo vai muito bem? E poder também. Prazer e poder são duas realidades. Embora distintas, vão bem unidas. O poder, sobretudo o dinheiro, é o veículo para o prazer. Não existe ordem, não existe causalidade, não existe finalidade. É a força do caos, desordem que domina. Tudo é casual. E nesta casualidade, ou neste caos, o super-homem vai aprender a viver sem estes valores. Pisando, destruindo, matando e sobrepondo. Não é isso, meus caros, que nós vivemos nos valores contemporâneos? Olha Nietzsche aí presente no nosso cotidiano. À custa de cotoveladas à esquerda e à direita. Bem, a este ponto cabe a pergunta. Nietzsche era niilista? E o ni é nada. Para ele não existem valores. Existe um estado de natureza pura. Isto é que existe. Para ele, nenhum desses valores mencionados pelos pensadores se dá, como a filosofia aristotélica, filosofia de Platão e de Agostinho. E os homens sentem tendências contrárias a esses valores. Esses valores servem para coibir, e de fato coíbem, para impulsos primários humanos. Eu quero sobressair, eu quero ir avante, eu quero pisar. Mas aí, conforme a Nietzsche diz, a lei, a ética, a moral me dizem não. O outro possui direitos também igual a você. Mas isto, a lei, a ética e a moral que provém de um Deus que não existe. E que não existe num plano da natureza pura. A qual, ou para o qual, nós devemos voltar. Nietzsche, sob esse aspecto, era um niilista. O niilismo é a sua doutrina. O niilismo é a sua filosofia. Era ele também um niilista? Bem, eu diria que ele é mais do que niilista. Diria que ele é um profeta do niilismo. Alguém que no pináculo do século XIX anunciou assim ao século XX. E também XXI, estamos aqui, o niilismo, ou alternativa niilista, do qual sustentadamente as pessoas vivem. Às vezes professam a sua fé, ainda crendo em alguma coisa, mas não vivem nada disto. Apenas fazem o social. É uma coisa na frente assim e atrás é outra. Isso é um niilismo. Também, meus caros, é para refletir. Sabia Nietzsche do manejo da língua, ser ferino, sagaz, sarcástico e demolidor. Tal é o eterno retorno do igual que também ele coloca na sua filosofia, não é? Nietzsche, com 35 anos, já era aposentado por causa de sua saúde. 56 anos, morre em agosto de 1900. Foi enterrado na Alemanha. Bem, até aqui uma visão de Nietzsche. Agora sim é para refletir, meus caros, mas agora uma crítica a isto. Vamos assim refletir. Ele mesmo afirma que o cristianismo é tudo aquilo que existe de fraco, de ignóbil. Ele também diz que o cristianismo ele o recebeu de mulheres. Bem, tudo que ele recebeu do cristianismo proveio de 3 mulheres ignorantes. Este eterno retorno no igual não é absolutamente comprovável. Nenhum de nós
não temos consciência disso. Com relação à negação de Deus, Nietzsche não provou nunca que Deus não existe. Nietzsche sempre supôs e escreveu que Deus não existiu. Nunca se deu ao trabalho e à veracidade daquilo que afirmou. Sempre viveu na outorga de que Deus não existia. Portanto, a aprovação da inexistência de Deus, em Nietzsche não se encontra. Tanto para um lado como para o outro, fica aí. Fica aí a reflexão. Com relação ao niilismo, é preciso distinguir o niilismo social e o niilismo privado. Nietzsche subia aos púlpitos do século XIX para gritar ao século XX, e aqui XXI também, que este século seria coberto pelo niilismo. Vamos analisar então o niilismo social. A Europa, com ela o Ocidente, entrou verdadeiramente para o niilismo social. O século XX e XXI não vai ser conhecido, e não está sendo também, apenas como o século da tecnologia, da comunicação, da informática, da interação, da cibernética, da internet, dos avanços, mas também vai ficar conhecido e está sendo como os séculos dos horrores perpetrados, diante dos quais a figura dos imperadores do antigo Império Romano, Nero, Dominiciano e Diocleciano, parecem afagar-se. As nações ditas ricas, primeiro mundo, assim, não se fecham, não buscam mais o prazer e o poder. E para isso não espezinham, não destroem, não aniquilam. Não é esta a história do século XX e deste início do século XXI? Quem é o mais forte? O mais forte, este menos forte, mas não é a tônica do século XX e agora no começo do século XXI aqui? Algumas exceções. Essas ideias aqui, meus caros, de Nietzsche, mais tarde e pouco depois de sua morte, uns 20 e poucos depois de sua morte, tomaram corpo num nacionalismo da Alemanha, em sua própria pátria. E Nietzsche assim era alemão, não é? E as outras raças deveriam ser sistematicamente eliminadas. E esta filosofia e este partido levou o mundo à Segunda Grande Guerra Mundial, que produziu nada menos que 50 milhões de mortos. Só na Rússia foram 20 milhões. Algum outro século pode igualar a esses horrores? Em extermínio, em câmeras de gases, em genocídio determinado e sistemático? Até mesmo no final deste século e no começo que passou agora o 20, estamos no 21, não é? Essas coisas acontecem. E sob esse aspecto, Nietzsche tinha razão. Veja o que acontece nesse Brasil. Salve-se quem puder. Multinacionais e pequenas empresas, niilismo privado, jovens que não têm nada na cabeça e às vezes adulto, a não ser mulher, cerveja, dinheiro, motocicleta. O que é um valor? Pessoas que chegam ao extremo de um valor, que de quando em quando chegam ao extremo e metem uma bala no ouvido. Religião é um valor, ética. Trabalhar é um valor, buscar na profissão um valor, estudar é um valor, casar é um valor, religião é um valor, honestidade é um valor, ética é um valor, moral é um valor, mas o que é um valor? E de quando em quando, vejam só, né? Mete um tiro no ouvido porque a existência se torna insuportável. Não conhecemos bem esses pequenos niilistas que giram por aí. Eles estão por todas as partes. Uns mais avançados,
outros menos avançados. E vejam só, sob esse aspecto, Nietzsche foi um profeta verdadeiro. E o niilismo se impôs, não apenas na Europa, mas a toda a civilização ocidental, que neste começo de século assim, perdeu não apenas a religião, mas todo e qualquer valor, e na sua grande maioria. E religiões que falam aquilo que a pessoa quer ouvir, passam a anestesia, ou duvidam. Sob esse aspecto, o profeta acertou. E a noite do niilismo, e a perda dos valores, e o navio à deriva, aí está. Não vai a porto nenhum. Jamais acordará em qualquer parte. E salve-se quem puder. Quem está na primeira classe, que brinque, que faça festa à vontade. Quem está na terceira classe, lá embaixo, paciência. Uma espécie de Titanic, poucas horas antes do naufrágio. Estão vendo, meus caros? Esta é a humanidade. Mas isto é o que Nietzsche introduziu. Mas agora seria preciso analisar o fundo do niilismo. O niilismo é uma realidade possível? Claro que é. Está aí. Tanto no ponto de vista social, quanto no ponto de vista privado. Ele está aí. E nós topamos e tapamos, enfim, topamos com um ponto de vista niilista. É assalto, é morte, é estupro. O que é isto daqui? O niilismo é real. E ele é possível. O niilismo ainda mais. Isto faz pensar. É irrefutável, mas isso a gente vai discutir em outra aula. Nietzsche previa e incorporou, a ponto de comprometer até mesmo a sua saúde. Ele previu, profetizou e incorporou assumindo o oráculo em primeiro lugar, vivendo uma vida niilista, diferentemente desses daí de fora, que nunca ouviram falar de uma aula desta, mas vivem atematicamente tudo isto. E aí vamos ver assim, meus caros. Tem pessoas que não têm ideal nenhum na vida. Se perguntarmos assim, o que eles querem? Querem viver o dia de hoje, porque o dia de amanhã não interessa. Ele critica, assim, todos os valores e propõe Dionísio, Nietzsche. Isto é a falta de valores, e é aí que vivamos igual a selva. Porque nós viemos do animal e nós somos do animal. E, portanto, o que vale lá deve valer aqui também. Nietzsche era totalmente contrário à democracia, porque ela é um governo dos estragos. Nietzsche era contrário à educação, porque, conforme a filosofia nietzschiana, a educação faz com que acorde para os valores. O niilismo vive de maneira selvagem. Se Deus não existe, é preciso sepultar o cheiro de Deus. Ficamos nessa breve reflexão. Mais uma vez aqui, é a minha atitude profissional que está em voga aqui, não é? E o ponto de reflexão de Nietzsche assim. Espero que você tenha gostado dessa aula para refletir. Teremos outras aulas assim. Um grande abraço.